lamento dele, né? A gente está em contato já neste momento com o senador Randolph Rodrigues, que chega muito numa boa hora no nosso programa, já que a gente está falando sobre isso, e ele, que é próximo ao presidente Lula. Aliás, o presidente Lula te escuta, senador. Você tem liberdade para falar com o presidente o que você quiser falar? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Fabiola, bom dia. Josias, Sakamoto, alegria sempre estar no UOL. Toda vez que o presidente nos chama para reunir, chama os líderes, chama o ministro Padilha. Toda vez que nas segundas-feiras nós conversamos sobre a agenda da semana, o primeiro pressuposto é relatar o que está sentindo e relatar a realidade. Relatar qual é o quadro real e concreto do Congresso. Então, eu não vejo esta blindagem para não se falar ao presidente ou se quer ouvir. O que eu acho, Fabiola, Josias e Sakamoto, eu vi de ontem para hoje muita gente dizer que o Lula está mudado. Mas eu não ouvi ninguém dizer que o Brasil também está muito mudado daquele Brasil que o presidente Lula governou de 2003 a 2010. Eu não ouvi também muita gente dizer que o Congresso Nacional de hoje é um Congresso Nacional muito mudado daquele Congresso Nacional que estava sob a égide do governo do presidente Lula de 2013 a 2010. Na verdade, na prática, é que o mundo mudou. E o mundo mudando tem circunstâncias diferentes para serem localizadas. Não existe, Sakamoto, Josias e Fabiola, não existe alternativa aos democratas desse país que não seja Lula. Sem Lula, os democratas desse país não vão na esquina. Qualquer pesquisinha que aparecer por aí, nesse rol de pesquisas que estão sendo feitas, apontam isso. O que ocorre concretamente é que nós vivemos um conjunto de uma tempestade perfeita contra nós, contra o governo. Essa tempestade perfeita começou em outubro, por conta de um acidente doméstico. O nosso principal agente, que é o próprio presidente Lula, ficou entregue ao departamento médico. Depois, nós tivemos a circunstância de dezembro último, que tivemos um pico do dólar, aí por diferentes razões, podemos adentrar depois, mas tivemos um pico do dólar que de imediato repercutiu nos preços dos alimentos, e isso criou, obviamente, trouxe um impacto, sobretudo, para as camadas mais pobres da população, que é a base social do governo, do projeto liderado pelo presidente Lula. E, em terceiro lugar, nós tivemos o que eu acho que foi uma atrapalhada técnica em relação ao PIX. Esse conjunto de fatores teve, concretamente, impacto sobre a popularidade. Mas é um momento. Se este é o diagnóstico, deixa eu dizer, me permita, Fabiola, eu não vim aqui com o pessimismo da razão. Eu quero aqui trazer o otimismo da vontade. Se este é o diagnóstico, o prognóstico é melhor. Em relação ao preço dos alimentos, o dólar teve, na sexta-feira, a sua maior queda em 3, 4 meses. Nós vamos ter, para este ano, uma das melhores safras já apontadas. Por consequente, isso vai ter um impacto pela redução do preço dos alimentos. E Lula não é um líder de ficar parado diante da realidade. Medidas do governo vão ser anunciadas e nós estamos vivendo, neste momento, nesta circunstância, um impacto de um momento que eu acho que é o momento mais difícil do governo, mas é um momento que tem prognóstico futuro de superação. Agora, senador, o senhor fala algo que é real, né? A situação do Brasil mudou, né? O Lula entrou no Palácio do Planalto pela terceira vez com uma oposição jamais vista, né? Raivosa, diferente, né? Nunca se viu, né? Nunca se viu gente que foi derrotada nas urnas sair às ruas para pedir um golpe, né? Até o PT tinha entoado ali o Fora FHC, mas não chegaram a pregar o golpe, né? E estamos vivendo essa realidade. O que se pergunta é se o presidente Lula, diferentemente do que ocorreu em mandatos anteriores, se ele não está sendo incapaz de reagir a esta nova conjuntura, se os seus métodos não estão envelhecidos. Porque o Sidônio agora botou ele na rua, mas ele
as suas declarações têm contribuído para corroer a sua própria imagem, né? Não lhe parece que o Lula ficou um pouco... Evidentemente, o senhor não vai falar mal do presidente, mas quero levar a sua reflexão. O Lula não precisa atualizar o seu discurso, o seu método e o próprio governo? Josias, veja, primeiro é o seguinte, a disposição de estar na rua é do próprio presidente. O presidente Lula, ele nasceu sob o calor das ruas. Ele se consolidou como liderança política, adiante liderando os metalúrgicos do ABC. Então, a rua é o lugar de uma liderança popular, como o Lula. E é por isso mesmo que a vontade, eu vou utilizar um termo amazônico, a cuíra de ir para a rua, a inquietação de ir para a rua o quanto antes, era do próprio presidente Lula. Ele disse isso para a gente várias vezes e falou isso na última reunião ministerial que nós realizamos no último dia 20 de janeiro. Ele estava ansioso. Aliás, ele não só tinha ansiedade para buscar fazer isto, como ele mobilizou o governo para fazer as entregas diretamente à população. Fez isso na minha cidade, Macapá, fez em Belém, ontem estava no Rio de Janeiro. Isso é o principal ativo nosso, e eu acho que este é um ativo que não muda. Este ativo era atual e presente na primeira década deste século, quando Lula foi presidente da República, e este ativo é atual e presente hoje. Porque o que nós temos com essa sociedade um tanto distópica, se tem algo que não mudou nessa sociedade meio distópica, algorítmica, como fala Yuval Harari, essa sociedade algorítmica, se tem algo que não mudou, é o contato direto de lideranças políticas com o povo. Eu acho que é isso que o povo quer. Aliás, está para mim cada vez mais patente que é isso que o povo quer, é isso que o povo deseja. Então, respondendo à vossa pergunta, este próprio método de estar mais presente com o povo, eu acho que é um método do Lula de ontem que serve para o Lula contemporâneo e serve para liderar o campo político, que ele é a principal referência. Senador, bom dia. Tem uma série de certa forma, o campo político progressista, ele discute muito qual que seria a marca do terceiro governo Lula e qual que vai ser a bandeira que o Lula vai hastear em 2026 com relação ao que a passagem dele, o que os 4 anos dele representaram. Nos 2 primeiros anos, fazia muito sentido o próprio slogan adotado no início de união e reconstrução diante de um outro governo que tinha colocado a perder uma série de políticas sociais e ambientais, políticas públicas de uma maneira geral, que tinham sido aplicadas pelos governos desde a redemocratização. Só que aí depois essa própria discussão se esgota. Pessoas do próprio Palácio do Planalto discutem que, olha, a gente precisa mudar. Até porque o povo de uma maneira geral, ele inclusive ele vê como default, ele fala, olha, crescimento econômico, emprego, tudo isso é importante, mas isso não é uma mega bandeira de um governo, isso aí é o que todo governo deveria fazer na prática, né? Nesse sentido, como é que o senhor vê isso e qual que o senhor acha que deve ser a bandeira de Lula em 2026? Qual que vai ser no final, quando chegar em 2026, qual que vai ser a bandeira que o Lula hasteou? Né? E aí fazer uma provocação, por mais que seja importante, a gente saiba que é importante, hastear simplesmente a bandeira da democracia, né? É uma bandeira que é importante, mas ela não traz voto, né? Não traz, Sakamoto, concordo plenamente com você. Aliás, concordo com a sua premissa anterior também. A palavra somente PIB e democracia não é compreensível não dialoga com a necessidade da ampla maioria dos brasileiros. A democracia tem que ser um valor fundamental, porque mesmo aqueles que não compreendem o que é democracia só viverão sobre uma sociedade melhor se estiverem sobre a democracia. Por isso é dever precípio de qualquer liderança política defendê-la. Mas isso, concretamente, não dialoga com o que os brasileiros querem dialogar. Então, partindo desse pressuposto que não dialoga, eu acho que tem respostas novas que, de fato, necessitam ser ditas para as perguntas deste período que nós estamos vivendo, sobre uma sociedade que é mais algorítmica, sobre necessidades
de um chamado empreendedorismo que atinge, sobretudo, a classe trabalhadora, que não é mesmo a mesma realidade dos trabalhadores, por exemplo, do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, mas o pressuposto continua sendo a economia. Se nós não tivéssemos esses bons dados da economia que nós temos hoje, se nós não tivéssemos o crescimento econômico, que você mesmo apontou, o menor nível de desemprego da história, a recuperação da massa salarial, aí sim nós estaríamos em um cenário de enorme dificuldade. Eu quero só destacar, Sakamoto, que eu acho que é importante lembrar aqui que o próprio presidente Lula já viveu momentos mais difíceis em outras circunstâncias. Retornemos um pouco em 2000. Mas, senador, só esse ponto é interessante aí que você está falando. Desculpa lhe interromper. Que o senhor falou agora há pouco, o senhor falou, ele já viveu momentos mais difíceis, mas o senhor agora há pouco, na sua primeira resposta, respondendo às críticas do Cacai, que chegam agora, neste momento, o senhor falou assim, o governo está vivendo o momento mais difícil. Eu queria até entender por que o governo está vivendo o seu momento mais difícil. Por conta da oposição, por conta do avanço da extrema-direita? Quais são... por que esse pior momento? Fabiola, vive um momento mais difícil deste terceiro mandato. Mas o que eu ia dizendo era o seguinte, Lula já viveu momentos mais difíceis no passado. Lembremos que em 2005, a oposição, que era uma oposição democrática, até não quis apresentar naquela circunstância pedido de impeachment de Lula, porque achava que ele não chegaria competitivo em 2006. Ele praticamente foi reeleito no primeiro turno em 2006. E em 2010, terminou o governo com o presidente mais popular da história. Então, só para dizer isso, se nós recuperarmos os números das pesquisas de opinião que tinha ali por volta de maio, junho, julho de 2005, a reprovação do governo era estava em patamares muito parecidos, ou um pouquinho menor do que a de hoje. Então, a minha tranquilidade é que eu tenho um líder político que sabe dar a volta por cima desde que nasceu. Eu tenho um líder político que sobreviveu à fome até 5 anos, sobreviveu atravessando o pau de arara até São Paulo, liderou os metalúrgicos do ABC, sobreviveu à ditadura, disputou 3 eleições presidenciais à presidência da República, construiu o maior partido democrático de esquerda da América Latina, construiu uma central de trabalhadores, retornou à presidência da República para reconstruir o país depois de uma devastação econômica, social e devastação da nossa democracia. Então, o que me tranquiliza é que nós todos temos um líder que é resiliente às adversidades da política, mas, sobretudo, às adversidades da vida. Sobre o momento que eu destaquei, Fabiola, nós vivemos um momento difícil sobre a aprovação do atual governo. As razões desse momento é essa tempestade perfeita que eu lhe falei. Nós tivemos o próprio Lula, que é o principal ativo desse governo, fora por conta de uma circunstância de um acidente doméstico de outubro até agora. Nós tivemos em dezembro o pico do dólar, que aí, no conjunto da avaliação, o pico do dólar teve razões de ordem externa por conta da eleição de Trump, dos primeiros anúncios que Donald Trump fez. Teve, naquele momento, eu acredito que talvez fosse mais adequado ter anunciado somente o pacote de necessidades fiscais, naquele instante, para poder tranquilizar o mercado e, ao mesmo tempo, evitar o pico do dólar, mas isso teve um impacto imediato no preço dos alimentos. Nós tivemos, em terceiro lugar, o que eu acho que foi uma atrapalhada, concretamente foi uma atrapalhada técnica, não foi uma atrapalhada política, foi uma atrapalhada técnica, a medida em relação ao PIX, que no momento certo, que no momento adequado, talvez tenha atrasado um pouco, mas corretamente resolveu revogá-la. Então, esse conjunto que trouxe até aqui, é mais esse conjunto, no meu sentir, do que a própria competência da oposição. Porque, como vocês mesmos disseram, a própria oposição tem uma dificuldade de se organizar. Mas tem também uma outra característica que o Josias assinalou aqui muito bem. Nós não temos uma oposição como se tinha o PSTB para Lula 1 e para Lula 2. E não existe um PSTB no governo com o PT, que mesmo que gritasse fora
FHC, mas não queria organizar intentonas golpistas. Nós temos uma oposição hoje que inaugura a sua atuação tentando um golpe de Estado violento. É essa a nossa oposição. São esses os opositores que querem retornar ao governo em 2026. Tem significado diagnóstico o fato de que nossa agenda aqui no Congresso Nacional, onde eu estou, é um conjunto de medidas para o Brasil continuar crescendo. E a principal agenda deles é a anistia para os crimes que cometeram, sobretudo no 8 de janeiro, mas em especial entre 30 de outubro de 2022 e 8 de janeiro de 2023. Essa também é uma circunstância diferente que é necessário assinalar sobre o momento que estamos vivendo. Agora, senador, o aliado Cacai, ele diz que o Lula está se esforçando para perder a reeleição, né? O Lula venceu o Bolsonaro em 2022 pela diferença irrisória de 1,8 ponto percentual, um pouco mais de 2 milhões de votos, né? E o Bolsonaro se esforçou muito para perder aquela eleição. Algumas pessoas dizem até que não foi o Lula que ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu. O que eu queria lhe perguntar objetivamente é: se a direita se organiza minimamente em torno de um nome, que hoje está tudo pulverizado, né? O Lula corre risco efetivo de perder a eleição de 2026? O Cacai tem razão, ele está se esforçando, está errando muito. É preciso antever esta possibilidade? Não deveria haver um regra 3? O próprio presidente outro dia dizia: olha, nem sei se vou disputar, Deus sabe se vou disputar ou não. Ele corre o risco de perder essa eleição? Bom, José, em primeiro lugar, eu acho injusta esta afirmação para uma liderança política que tanto emprestou ao Brasil até hoje, que tanta sensibilidade tem ao momento que o Brasil atravessa. Em segundo lugar, eu acho que o próprio presidente Lula gostaria de ter à disposição um regra 3. Mas um regra 3, uma alternativa, como se diz, não se constrói do dia para a noite, se constrói pelas circunstâncias históricas. E essa alternativa eu não vejo construída e com espaço, nesse momento histórico, no campo democrático, né? Isso daí é uma debilidade que o próprio campo democrático tem que fazer as suas autocríticas, não se constituir. Por isso, a única alternativa mesmo do campo de cá, e eu insisto em dizer, e ele tem que ser cada vez mais convencido, e eu acho que ele está convencido do sentido dele na história. Josias, como você sabe, eu sou historiador. Se tem alguém que sabe o papel que há de cumprir na história ao longo do tempo, é o presidente Lula. Ele sempre esteve no momento adequado da história dos últimos 40 anos da história do país, para contribuir com o seu país. O legado dele tem sido de ter o diagnóstico correto do papel que ele pode exercer na história. Foi por isso que ele levou o Partido dos Trabalhadores a liderar a campanha pelas diretas nos anos 1980. Foi por conta disso, necessidade de afirmação de uma alternativa mais democrática, popular para as eleições de 1989, que ele se lançou candidato a presidente da República em 1989. Foi para inaugurar uma fase nova da redemocratização que ele foi eleito presidente da República em 2002, e foi por conta da necessidade dele reconstruir, liderar a reconstrução nacional, que ele aceitou o convite para ser candidato a presidente da República em 2022. Convenhamos, o próprio presidente Lula, se quisesse, poderia, a partir de 2022, ter entrado em período sabático, em férias. Mas não, ele teve a consciência que só ele era o nome colocado para nos liderar. Então, o presidente tem consciência do momento, e nós temos uma oposição, eu acho que tem que advir o seguinte: nós temos uma oposição mais combativa e mais aguerrida, inclusive golpista, do que se tinha para todos os governos anteriores. É uma oposição mais feroz, é uma oposição que não dá trégua, é uma oposição que conspira para que a situação do país deteriore. É uma oposição que se articula com o governo dos Estados Unidos para derrubar a democracia aqui no Brasil. Eu falo com o atual governo dos Estados Unidos para derrubar a democracia no Brasil, que não tem nada de sentimento patriótico. O núcleo da oposição que nós enfrentamos é esta. Então,
é óbvio, e essa é uma oposição que renomeia um movimento de origem do século XX, baseado nas ideias fascistas, de caráter neofascista. Ô, Em senador, todos os seus atos, é concretamente isso. ô, senador, O e esse é neofascismo o de ponto. extrema-direita é, por si, um movimento de massas, de mobilização de muitos. Então, nós vamos viver uns tempos, lamentavelmente, só concluído, Fabiola, nós vamos viver uns tempos, lamentavelmente, o que eu não chamo de polarização, mas de divisão dessa natureza. Porque isso não é uma quadra em um momento só do Brasil. É uma quadra em um momento do mundo todo. Então, Desculpa, esse cenário que o senhor acabou de traçar, né? E eu acho que isso se une ao que o senhor falou antes. Lula está mudado, como a sociedade está mudada, como o parlamento está mudado, o mundo está mudado. Diante desse cenário que o senhor acabou de descrever, né? O que precisa mudar no governo? O que precisa mudar na atitude de Lula para enfrentar isso que o senhor está falando e traçando como muito perigoso, inclusive para a democracia? Fabiola, eu acho que a primeira receita... Veja, qual é o diagnóstico do momento? Nós temos, como eu já disse, uma oposição de características, um núcleo de oposição, que eu não generalizo para a oposição toda, um núcleo de oposição de características neofascistas. E este núcleo de oposição, pela própria característica do movimento que eles lideram, em escala local, em escala nacional e em escala global, é um movimento popular de massas e que se atém a uma liderança de massas, o ex-presidente da República, que é uma liderança de massa a forma dele, para um diálogo direto com o povo. Por isso que o Lula é a única alternativa do lado de cá. É porque o Lula é a única liderança do campo de cá que tem um diálogo direto com o sentimento do povo mais pobre, que pode ir lá em Macapá e participar de um ato e as pessoas ficar esperando 3, 4 horas para ouvir o discurso dele, isso sendo de 11 horas até 15 horas. As pessoas, mesmo interrompendo o horário do almoço, aguardam para a fala do presidente. É um líder popular que, quando é abraçado pelo povo, também se revigora. Este é o principal trunfo. Melhor, Fabiola, Sakamoto e Josias. Este é o único trunfo que nós temos, porque no campo de cá nós não temos nenhuma outra liderança com essas características. Então, senador, o próprio Lula ir para a rua é uma primeira medida. Outras medidas precisam. O governo, obviamente, precisa se atualizar. O governo, nós não temos a mesma classe trabalhadora, Sakamoto, você que é um estudioso do tema, nós não temos a mesma classe trabalhadora que nós tínhamos nos anos 1980, nos anos 1990. Nós temos uma nova característica de classe trabalhadora. Tem fenômenos novos aí. O governo tem que sintonizar como dialogar com esse pessoal que pilota as motos do iFood, que dirige o Uber, que é boa parte da classe média baixa, que está que utiliza-se dessas chamadas novas tecnologias. O governo tem que se atualizar em muita coisa, mas eu diria que a primeira das razões, aí me permita, Josias, Fabíola e Sakamoto, a Clarice Lispector dizia certa vez o seguinte: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca nós sabemos quais desses justificam o edifício inteiro. Alguns que criticam quando o presidente Lula fala demais, a fala e o diálogo do presidente direto com o povo é, ao mesmo tempo, o nosso principal ativo. Na carta do Cacá, essa frase da Clarice Lispector, hein? O senhor pegou de lá, não? Não, peguei não. Peguei da carta da Clarice para a irmã dela, para a Tânia, em 1948. Estão conectados, então, hein? O senhor usou... A carta do Cacá eu não li. Ela abre com essa frase, senador. Olha que coincidência, ela abre com essa frase. Olha, veja que coincidência. Olha, veja que coincidência, né? Como a mesma frase pode servir para argumentos distintos. Cada um tem a interpretação que tem das cartas de Clarice. O senador, o senhor estava falando com relação à oposição, né, da extrema-direita no Congresso Nacional, nas ruas e tudo isso mais. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, está prestes a colocar na rua, né, a denúncia
baseada nos indiciamentos, baseada na investigação da Polícia Federal a respeito da tentativa de golpe de Estado pela qual o Brasil passou entre o final das eleições de 2022 e o início de 2023. Ao mesmo tempo, há uma movimentação muito grande no Congresso Nacional, não é de agora, mas agora se intensificou, né, após a eleição das mesas diretoras das casas, para tentar aprovar um projeto de anistia aos golpistas, e a gente sabe que esse projeto de anistia, apesar de falar em nome de centenas de pessoas que participaram do 8 de janeiro, mira uma única pessoa, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu queria que o senhor comentasse qual que é a chance hoje do projeto de anistia passar no Senado e qual que é a sua expectativa a respeito da denúncia de Paulo Gonet? Sakamoto, salvo o melhor juízo, na última vez, inclusive, que estivemos aqui, e é adequado você fazer essa provocação, porque sobre esse tema, a possibilidade de um projeto dessa natureza ser aprovado aqui, é necessário medir o pulso toda hora do Congresso. Porque o Congresso é o espaço da política, e como diria o Magalhães Pinto sobre a política é assim, uma hora as nuvens é igual às nuvens, uma hora estão com um desenho, outra hora estão com um desenho diferente, né? Então é adequado. A última vez que eu respondi sobre isso, eu diria que não via possibilidade nenhuma de aprovação desse projeto aqui no Congresso Nacional. Essa é a principal agenda da oposição, e é lógico que eles apostam logo após o Carnaval, sobretudo na Câmara, a tramitação dessa matéria. Eu acho, no meu sentir, ainda não existem condições para ela aprovar. Primeiro, respondendo diretamente sobre a minha análise sobre a correlação de forças agora. Ela não está na agenda, pelo que eu ouvi do presidente Hugo Mota, do presidente Davi, ela não está na agenda dos presidentes das casas. O presidente Davi Alcolumbre, inclusive, foi explícito em entrevista recente que ele deu, que esse não é um debate que dialoga com o anseio do povo brasileiro nas ruas. Em segundo lugar, para entrar na pauta, precisaria ser um aprovo quase consensual no Colégio de Líderes, seja da Câmara dos Deputados, seja no Colégio de Líderes aqui do Senado. Então, não vejo correlação política para isso. Dito isso, sobre o procedimento e sobre as condições para serem aprovadas. Falando propriamente do mérito, é óbvio que o projeto de anistia não se volta para o 8 de janeiro. O projeto de anistia se volta para o principal ativo da oposição ser colocado na eleição de 2026, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. É esse que é o objetivo central desse projeto de anistia. Eu tenho uma convicção do mal que isso pode causar para a democracia brasileira. Mais uma vez, me permita resgatar as razões históricas. Eu poderia resgatar razões que vinham desde a proclamação da República em 1889, sobre anistias que tiveram e aqueles que foram anistiados, posteriormente, voltaram para se levantar e, dessa feita, ter sucesso contra a democracia. Mas vou ficar só em um exemplo recente. 1957, no governo Juscelino Kubitschek, teve a revolta de Aragarças. Dois dos articuladores dessa revolta de Aragarças eram o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, naquela época, coronel Humberto de Alencar Castelo Branco, e o capitão Bournier. O capitão Bournier, depois da tentativa de golpe frustrado, foi exilado na Bolívia. Castelo Branco, mesmo tendo sido eminência parda naquela tentativa de golpe, depois foi promovido por Juscelino Kubitschek. Anos depois, o mesmo Castelo que havia sido promovido por Juscelino Kubitschek cassou o mandato do então senador Juscelino Kubitschek. O Bournier foi anistiado no governo de Jânio Quadros. Depois se tornou assessor do ministro da Aeronáutica e foi responsável pelos principais centros de tortura da ditadura, que levou à morte, para só lembrar mais uma vez aqui, ainda estou aqui, levou à morte o deputado Rubens Paiva, levou à morte levou à morte Stuart Angel, e levou à morte vários outros que combatiam o regime. Então, por isso, por razões de ordem histórica, é que a anistia sempre se volta contra a democracia. Não, e o senhor é legal que ele lembrou que é historiador, né? Tá relembrando a história, muito bom. Mas, senador, só rapidamente, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro vai almoçar lá com a oposição no Senado, né? E o senhor está falando aí que não cabe esse espaço para anistia. Qual é a sua expectativa para a denúncia que vem aí do procurador Paulo Gonet?
espero que ele trabalhe de acordo com os fatos. Eu não peço, eu não quero para ninguém nenhum milímetro a mais, nenhum milímetro a menos da natureza do crime que cometeu. Qualquer um, na nossa ordem democrática, tem direito à ampla defesa, aos princípios constitucionais que nós sempre temos que defender, do contraditório, presunção de inocência e ampla defesa. Se o Procurador-Geral da República vier a concluir pela denúncia do ex-presidente, mesmo assim, no curso do devido processo legal, tem que ser assegurado a ele a presunção de inocência. Então, em primeiro lugar, eu espero da denúncia do Procurador-Geral que seja baseado nos autos da investigação da polícia conduzida pela Polícia Federal, nos fatos que, de fato, foram averiguados, na participação ou não do ex-presidente da República, incitando os comandantes militares para atentar contra a ordem democrática, nos diálogos, se tiver ou não, do ex-presidente da República com os comandantes militares para precipitar um golpe no qual teve uma minuta elaborada nesse sentido. Então, eu espero, se os autos, se tudo que nós já vimos aqui no portal UOL, nos jornais, na televisão, nas redes sociais, sei que esse material probatório indica concretamente que tem que ser sobre a denúncia, só cabe ao Procurador-Geral fazer isso. Mesmo fazendo isso, não é o fim do processo. Ainda tem... Aí é que inicia, se inaugura, conforme a Constituição e conforme os princípios sagrados da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, princípios sagrados estes que não teriam aos brasileiros se o golpe de Estado tentado entre 30 de outubro de 2022 e 8 de janeiro de 2023 tivesse sido consumado. Mas esses princípios que não teriam aos brasileiros se o golpe de Estado fosse consagrado, esses princípios têm que ser garantidos para todos aqueles que forem denunciados por essa tentativa de golpe. Agora, senador, o Bolsonaro tem a intenção de levar às últimas consequências uma candidatura presidencial que é natimorta, né, por inelegível. Isso prejudica a oposição, está aí pulverizada e demora a apresentar uma alternativa menos incivilizada do que o Bolsonaro, né? Eu queria lhe perguntar se isso ajuda o projeto de reeleição do Lula, se essa intenção do Bolsonaro de registrar a candidatura dele lá no TSE, que todos sabem que é inviável, se isso ajuda o Lula. Nós temos que nos preparar, Josias, para o cenário que estiver, seja quais forem os adversários o adversário da oposição. Se é o ex-presidente, se vier a ser a esposa dele, o filho dele, enfim, seja quais forem, nós temos que estar preparados para o cenário. Repito, nós temos uma oposição aguerrida e que tem no seu nascedouro como oposição a tentativa de corromper, de caçar a democracia brasileira. Então, eu não tenho ilusões sobre a eleição de 2026. O Brasil pode estar com 7% de crescimento, a inflação pode estar sob controle, programas sociais podem estar à tona, mas eu concordo muito com uma análise que é feita pelo Felipe Nunes, da Genial Quest, de que nós não vivemos mais na política a sociedade da gratidão. No começo dos anos 2000, dos anos 1990, havia um reconhecimento imediato da sociedade aquilo que era entregue pelo governante. Hoje não tem, hoje não é isso. Nós vivemos essa lógica de sociedade algorítmica em que, às vezes, outros valores, até menos importantes do ponto de vista de valores universais como educação, sobrevivência ou democracia, acabam sendo pesados mais do que os valores do cotidiano. Então, eu não tenho nenhuma ilusão de que nós teremos para 2026 um passeio, uma eleição tranquila. Nós temos que estar preparados para qualquer cenário que for 2026. Falando em valores, senador, as recentes falas do presidente Lula a respeito do IBAMA e até mesmo da ministra Marina Silva pesaram de maneira ruim para o presidente Lula, principalmente daqueles que apoiam, inclusive, o presidente, como os ambientalistas, né? Quando ele diz que o IBAMA parece trabalhar contra o próprio governo, que está de lenga-lenga. E quando ele diz que a ministra Marina Silva
ela jamais seria contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas, porque ela é uma mulher inteligente. E aí essa frase foi considerada uma frase misógina, inclusive por muitas mulheres. Como é que o senhor vê esses ataques do presidente ao IBAMA, essa exploração de petróleo nessa região que o senhor conhece muito bem? Ela deve ser defendida dessa maneira pelo presidente Lula? Como é que o senhor analisa isso? Fabiola, primeiramente, eu acho que a gente tem que recuperar aqui a fala do presidente Lula no evento em Macapá, na minha terra, na minha cidade, na quinta-feira, após este outro trecho da frase que foi tirado de uma entrevista que ele concedeu ao jornalista Luiz Melo no dia anterior. O que foi que o presidente Lula falou lá no ato conosco? Olha, nós não queremos poluir uma beira de rio. Nós não queremos poluir 1 milímetro de água sequer. Nós temos que seguir os protocolos necessários para que tenha toda a segurança na exploração de petróleo, mas todos os protocolos sendo seguidos, não há porquê, por razões ideológicas, nós não façamos a exploração. E aí nós vamos, então, dialogar com a outra realidade. Veja só, Fabiola, o local para pretensa pesquisa, primeiramente é importante se dizer isso. O que está sendo pedido não é a exploração, é a pesquisa. Depois da pesquisa, se discute se faz a exploração ou não faz. Mas eu acho que é o primeiro direito dos amapaenses e dos brasileiros ter acesso à informação. Depois, é importante aqui destacar, o pretenso posto da pesquisa fica a 170 quilômetros das costas, a 540 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Não tem impacto nenhum da chamada foz do Rio Amazonas. Aliás, o posto está mais perto de um poço francês, da Total, porque está no limite do mar territorial brasileiro, a 50 quilômetros do lado francês, tem um poço da Total, da empresa francesa de petróleo, que já ocorreu pesquisa ou está pesquisa em curso. Todos os nossos vizinhos, é importante destacar, nós fazemos parte. Eu achei muito engraçado alguns perguntarem no tempo desse porque o Amapá não tem ponte com o resto do Brasil, porque a ponte simplesmente é impossível, porque existe a calha norte do Amazonas e por razões geográficas nos separam. Nós fazemos parte de uma região autônoma, constituída há milhares de anos, há milhões de anos, chamado Região das Guianas, ou se algum preferir, Platô das Guianas. Toda essa região autônoma, toda a costa dessa região autônoma, desde a margem esquerda do rio Essequibo, vindo até anteriormente isso da Venezuela, passando pela costa da República da Guiana, do Suriname, da Guiana Francesa, já está explorando. Já está explorando. E o seguinte, e a exploração lá deles, essa sim é predatória. Corre risco, porque na costa da República da Guiana, quem está explorando é a ExxonMobil. Senador, mas isso não deve ser uma análise do IBAMA, porque quando o senhor está falando isso, o senhor está falando praticamente como se é seguro, é o caminho. Mas não é o IBAMA que tem que dar essa palavra? Quer dizer, claro e o governo não tem que aguardar esse aval do IBAMA ou vai para cima do IBAMA para pressionar essa liberação? Bom, primeiro é importante destacar, essa análise é do IBAMA e o IBAMA tem que dar essa resposta. O que eu estou aqui considerando é o que já está acontecendo. Até o limite nosso, a pesquisa e exploração de petróleo, está acontecendo. Essa resposta do IBAMA tem que ser uma resposta técnica, não pode ser ideológica. Eu acho que nós não podemos partir do pressuposto ideológico de ser a favor ou contra o petróleo. O que é o pressuposto ideológico? E vejamos, o IBAMA está com esse pedido de pesquisa há 3 anos. Há 3 anos. Então, essa análise tem que ser, de fato, uma análise técnica. Mas eu não posso me utilizar da ditadura da técnica para impedir a realidade, porque isso aí é a ditadura da técnica, entendeu? Então, essa análise tem que ser uma análise técnica e é por isso que está com o IBAMA e por isso que pode se perguntar a qualquer técnico do IBAMA, ao presidente do IBAMA, a ministra do Meio Ambiente, quantas vezes o presidente da República exerceu pressão, o governo exerceu pressão para que isso ocorresse. Aliás, se há um governo que tem sustentado e valorizado o IBAMA, é este governo. Lembremos que a carreira de técnico do IBAMA quase foi extinta no governo passado.
E essa carreira foi defendida por nós aqui, pelos poucos da oposição que se tem. Essa decisão é uma decisão, de fato, técnica, mas não pode ser uma posição ideológica e política. Você vai me perguntar, Fabíola, Josias e Sakamoto, o que é ideológico? Ideológico é você tomar a decisão baseada no seguinte: não pode ter mais nenhum poço de petróleo no mundo, porque participamos de um movimento internacional que diz que não tem mais nenhum poço de petróleo. Isso é uma decisão ideológica, isso não é uma decisão política. Então, qual é o papel do IBAMA? É assegurar com todas as condições da técnica que a atividade econômica possa se concretizar. Não é nunca negar a atividade econômica. Senador, muito obrigada por estar aqui hoje e respondendo tudo aí. Eu sei que tá como o senhor Sempre falou à hoje, disposição, Fabíola. momento tenso, mas é muito bom tê-lo aqui. Eu acho que é muito importante essa conversa, inclusive, Sempre é com a bom estar com audiência, com os vocês. brasileiros. Eu acho que isso é fundamental, essa transparência, inclusive para falar sobre os problemas críticos. O senhor apontou aqui vários caminhos e que devem ser olhados pelo governo e pelos parlamentares. Bom trabalho aí em Brasília. Até a próxima, senador. Obrigado, Fabíola. E fique sempre à disposição do UOL para essa conversa, esse diálogo franco e aberto, já que eu citei Clarice Lispector, Cazuza, poeta da nossa geração, né, Sakamoto? Já dizer que quem vem com tudo não cansa, né? Então, um abraço, Sakamoto, Josias, Fabíola, um beijo. A mesma frase. Obrigado, senador. Impressionante. Tchau.